Os minérios de ferro ou as pedras de ferro, como o povo diz, não passam dessa combinação. São óxidos de ferro, mas vai o homem e derrete a pedra e fabrica o ferro. Mas o senhor oxigênio, que não concorda com a mudança, trata logo de desfazer a obra do homem e enferruja o ferro. Sabem o que é ferrugem? É o ruge do ferro, disse Emília. Letra A. Indique para as espécies químicas 1 e 2 em negrito a fórmula química correta, bem como o estado físico na temperatura ambiente. São óxidos de ferro. Então essa letra A substância 1, óxido de ferro, tá? Na verdade, a gente tem duas opções aqui, no caso, já que ele não deu o nome. Porque o ferro ele tem tanto NOx mais 2 quanto NOx mais 3. Então, o ferro de NOx 2 seria o FeO, que é o óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Se fosse o ferro com NOx 3, seria o óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Tá? Como é uma questão aberta, ele não deixou isso claro para a gente, eu poderia ter colocado qualquer um dos dois. Como são substâncias iônicas a temperatura ambiente, elas estão no estado sólido. Já a substância 2 em negrito é o ferro. E o ferro é um metal sólido, né? Então, bem tranquila essa letra A. Na letra B, ele quer da gente, para as espécies 3 e 4, as ligações químicas fortes, predominantes. E quando uma questão me pergunta a ligação química forte, ele está falando a ligação entre átomos, tá? Iônica, covalente ou metálica. O que seria uma ligação química fraca? É um termo que a gente usa para forças intermoleculares, tá bem? Então ele quer, para a substância 3, que no caso é o oxigênio, O2, a substância 3, a molécula de oxigênio, como são dois ametais, é uma ligação covalente, tá? Então a ligação covalente, a ligação forte em 3, no caso, é uma ligação covalente. Já em 4, que de novo, o que é o 4? Enferruja o ferro. Ou seja, ele volta a ser um óxido de ferro, podendo ser tanto o FeO quanto o Fe2O3, que a gente já falou na letra A. E como metal com a metal, metal com a metal, então aqui a ligação forte que existe trata-se de uma ligação iônica. Na letra C, ele quer que a gente escreva as equações químicas balanceadas, correspondentes aos processos que ocorrem. A. Quando 1, na forma de hematita, se transforma em 2, numa indústria siderúrgica com a presença de monóxido de carbono. 1 na forma de hematita, a hematita, aí sim, é o Fe2O3, tá? Existem alguns minérios que é importante a gente saber. Então ele quer a reação de quando o Fe2O3, na presença de monóxido de carbono, se transforma em ferro. Só que no caso, gente, o que eu tenho que formar aqui ainda? Né? Aqui é meio que na intuição. Como tem carbono antes, tem que ter carbono depois, está faltando. E também estão faltando os oxigênios. Esta reação produz CO2, tá? E trata-se de uma reação muito comum, a conversão dos minérios em ferro metálico, tá? O Fe2O3 reage com o monóxido de carbono, formando ferro e dióxido de carbono. Mas, de novo, o enunciado na letra C me deu o Fe2O3, disse a reação dele com monóxido, para a obtenção de 2, que é o ferro, e o CO2 a gente descobriu ali, tá? Balanceando esta reação, olha só como é que ficaria. 1, 3, 2 e 3. Está aí balanceada. Os estados físicos, né? O Fe2O3 é sólido, o monóxido de carbono é um gás, o ferro é sólido e o dióxido de carbono, outro gás. E a outra reação que ele quer,
quando 2 e 3 combinam produzindo 4. Uai, 2 é o ferro, 3 é o oxigênio, o 4 poderia ser FeO ou Fe2O3. Vamos colocar aqui Fe2O3. E balanceando, 2 no ferro, 3 meios de oxigênio. O ferro é sólido, o O2 é o gás e o Fe2O3 também é um sólido. Então estão aí as duas reações da letra C. E na letra D ele quer que a gente simplesmente identifique as substâncias moleculares citadas no texto. Substâncias moleculares, né, gente, constituída apenas por ametais, ligação covalente. Então, os minérios de ferro ou pedra de ferro não passam dessa combinação, são óxidos de ferro. Aqui, ligação iônica, então uma substância iônica. Fabrica o ferro. Ferro é um metal, então uma substância metálica. O senhor oxigênio, que aí no caso é o O2, então sim, ele é uma substância molecular. Não concordo com a mudança, trata logo de desfazer a obra do homem. E 4, enferruja o ferro. Sabem o que é ferrugem? O ruge do ferro. Então, a única substância molecular que a gente tem no texto é o O2. Beleza? Uma questão aberta aí das ciências médicas, mas, por incrível que pareça, uma questão relativamente tranquila comparada com as que comumente aparecem nessa prova. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado. Um abraço.